Glória a Deus. Pegue a sua Bíblia e abra no livro de Jó. E assim, aqueles que forem encontrando, por gentileza, podem se colocar de pé para nós. Glória a Deus. Hoje, e Deus maravilhoso. Aleluia. Jó capítulo 1, verso 20. Abra sua Bíblia e vamos ler a palavra de Deus. Jó capítulo 1, verso 20. Amém? Glória a Deus. Diz assim, olha: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Senhor Deus eterno, nesta noite, nós pedimos a Ti, Senhor, para que o Senhor possa vir com Tua mão poderosa sobre as nossas vidas. Desde já, Deus, nós repreendemos toda frieza espiritual, nós repreendemos toda incompatibilidade, toda falta de entendimento. Nesta noite, Deus, que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha transformar as nossas vidas. E assim, Pai, eu peço a Ti, como eu já sei que os Teus anjos estão acampados neste lugar, que cada pessoa que entrou aqui nesta noite saia daqui, Deus, convicto da Tua vitória. E assim nós oramos e colocamos essa palavra em Tuas mãos, que é santa, que é imaculada. Nesta noite, Deus, fale conosco, que diminua eu e que cresça o Senhor na minha vida, e que o Espírito Santo, que tem liberdade para falar, fale aos nossos corações essa noite, e assim que o Teu nome seja glorificado e exaltado sobre todos nós. Amém e amém. Podemos assentar. Glória a Deus. Queridos, desde já eu quero agradecer a presença dos nossos visitantes. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Que Deus derrame sobre vocês toda sorte de bênção. As portas da Igreja Batista Emanuel estarão sempre, sempre, sempre abertas para todos vocês. Amém? Então olha para essa pessoa e fala: nesta noite, eu saio daqui cheia do poder de Deus. Quero ministrar, pela permissão do Espírito Santo de Deus, uma mensagem com o seguinte tema: as 4 fases da vida de Jó. As 4 fases da vida de Jó. Nós sabemos que todos nós, eu e você, temos fases em nossas vidas. A nossa vida, ela não é somente feita de coisas boas. E se você quiser somente viver uma vida de coisas boas, você, infelizmente, não será uma pessoa feliz. O problema é que tem muitas pessoas que não sabem que os problemas são bênçãos em nossas vidas. Muitas pessoas não sabem o que Deus quer fazer através dos problemas. Então, nesta noite, nós queremos ministrar as 4 fases da vida de Jó. Você veio aqui nesta noite, você pode estar vivendo em uma dessas fases. Mas eu creio que a última fase da vida de Jó também vai se fazer presente na sua vida. Quando nós lemos esse livro de Jó, nós vemos que ele é fantástico. Esse livro de Jó, ele retrata a minha e a sua história. O livro de Jó fala coisas lindas e maravilhosas de um Deus que cuida de mim, de você, que está no controle de todas as coisas. As 4 fases. A primeira fase da vida de Jó é a fase da bonança. No capítulo 1, versículos de 1 a 5, nós encontramos um homem cheio de bonança, cheio de dinheiro. A Bíblia diz que esse homem morava numa cidade chamada Uz. Esse homem, ele era íntegro, ele era reto, ele temia a Deus. E a Bíblia diz que ele tinha 7 filhos e 7 filhas. Tinha bois, camelos, jumentos. E esse homem, ele tinha tantas pessoas ao seu serviço, que ele era um dos homens mais ricos de todo o Oriente. Que era onde Jó passava, as pessoas viam que ele era um homem cheio de Deus e cheio de bênçãos. A primeira fase da vida de Jó é a fase da bonança. A fase de que tudo quanto ele fazia dava certo. São aqueles momentos em nossas vidas
que até o que você faz errado dá certo. São aqueles momentos que tudo que você levanta pela manhã e o dia foi maravilhoso. A primeira fase da vida desse homem era isso. Tudo bem, tudo maravilhas. Os seus filhos lindos e maravilhosos. Ele olhava para todo o Oriente e via suas riquezas. Jó, a primeira fase da vida dele é essa. É a sua primeira fase. Nós podemos comparar a primeira fase da vida de Jó, sabe como? Como os primeiros anos do casamento. Tudo é bênção, tudo é lua de mel. As dificuldades não são dificuldades, os problemas não são problemas. Por maior que seja, eles são pequenos. Nós podemos comparar a primeira fase da vida desse homem assim. E você veio aqui nessa noite, você pode estar vivendo essa fase, a fase de tudo dar certo, e que tudo na sua vida é uma bênção. Que era onde você coloca as suas mãos, aquilo é abençoado. Você faz um concurso e passa em 3. É aquela fase da bonança, é aquela fase de bênção. Então a primeira fase da vida de Jó é essa. No capítulo 1, versículos de 1 a 5, retrata da bonança desse homem. Mas, um certo dia, Deus reuniu todos os seus anjos, e ali no meio deles estava Satanás. Satanás chegou perto de Deus e disse para o Senhor, e Deus disse assim para ele: de onde vens? Ele disse para ele: eu venho de rodear e passear pela terra. E Deus disse para Satanás: tu vistes o meu servo Jó, homem íntegro, homem reto, homem que me teme, homem que me adora. Naquele instante Satanás fala uma palavra para Deus. Sabe o que ele diz? Debalde, ele te agrada, porque tudo ele tem. Porque quer aonde ele coloca as suas mãos, o Senhor o abençoa. Ele só te adora porque ele tem riquezas. Ele só te adora porque ele tem posses. Ele só te adora porque ele tem nome. Agora tira dele as suas riquezas e o Senhor vai ver se ele vai te adorar. E Deus naquele instante fala com Satanás: você vai tirar tudo que ele tem e você vai ver quem ele é. Naquele momento Satanás sai da presença de Deus e vai até a Jó, e desce a terra novamente e vai falar, e começa, sabe o que? A destruir tudo aquilo que Jó tinha. Primeiro veio um mensageiro dizendo a Jó: Jó, os seus jumentos, os seus camelos, os seus bois foram mortos. Depois veio outro e disse a mesma coisa: todos os seus homens, os seus empregados foram mortos, Jó. E Jó apenas recebendo uma notícia ruim atrás da outra. Existem momentos em nossas vidas que você levanta pela manhã e as únicas notícias que chegam até você são notícias ruins. São notícias que dilaceram o seu coração. São notícias que marcam o seu caráter. São notícias que machucam a sua vida. São notícias que você acha que nunca chegaria até você. Uma notícia ruim atrás das outras. E por fim, veio a pior de todas as notícias. Jó perder os seus gados e até mesmo os seus empregados, ele sentiria. Mas ele não sentiria. A dor maior foi quando veio o último mensageiro e disse: Jó, os teus 7 filhos e as suas 3 filhas, eles estavam dentro de uma casa, e veio um vento forte do Oriente, e aquela casa foi derrubada sobre eles, e todos os seus filhos morreram. Naquele instante, quando Jó havia recebido tantas notícias ruins, naquele instante, quando Jó havia ouvido tantas coisas ruins, ele fala essas palavras aqui, ó. Jó, ele estava sentado, ele se levantou, rasgou as suas roupas, rapou a sua cabeça, e ele disse essas palavras: nu, eu saí de dentro do ventre da minha mãe, nu eu vou retornar. Eu não tinha nada e Deus me deu tudo, e tudo que Ele me deu, Ele tirou. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Ele disse isso naquele momento, e diz a Bíblia que Jó em nenhum momento pecou e nem atribuiu a Deus alguma falta. Você já viu aquelas pessoas que tinham tudo e depois perdeu, começaram a culpar a Deus? Você conhece alguém que culpa a Deus pelos seus fracassos? Você conhece a Deus que culpa? Você conhece algumas pessoas que culpam a Deus pelos seus erros? Jó, será que você suportaria perder todos os seus bens?
Será que você suportaria perder todos os seus filhos e ainda dizer isso aqui? Louvado seja o nome de Deus. Eu não tinha nada, Ele me deu tudo. Quantas pessoas que têm algumas coisas na vida e acham que foram elas? Tudo que você tem, foi Deus quem te deu. Tudo que você vai a ter ainda, é o Senhor que vai te dar. E louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. Aqui, Jó retorna de novo na presença. Satanás retorna de novo à presença do Senhor. Naquele instante Deus faz uma reunião novamente. E no meio daquele povo surge Satanás naquele momento. Surge Satanás de novo. E Satanás olha para Deus. E Deus fala: de onde vens? A mesma pergunta. Eu venho de rodear e passear pela terra. E Deus fala a mesma coisa. Tu vistes o meu servo Jó? Homem íntegro e reto, que me teme e que me adora. E naquele instante Satanás fala com Deus: é claro que ele te adora, porque nele ainda há saúde, nele ainda tem vigor. E Deus, sabe o que Deus fala com Satanás? Vai lá, toca nele, mas não retira a vida dele. Satanás desce novamente, e diz a Bíblia que ele toca em Jó. E Jó é acometido de uma enfermidade, da cabeça à planta dos pés, cheio de tumores malignos. E a tristeza toma conta da vida daquele homem. Um homem que tinha tudo e agora se raspava com um caco de telha. Aquele homem que tinha todos os bens, ele começava a se raspar. Ele começava ali a sentir a dor. A segunda fase da vida de Jó é a fase da provação. Você veio aqui nesta noite e você pode estar passando por algum tipo de provação. Você pode estar passando por algum tipo de problema. E no momento da provação, no momento da dificuldade, você tem que guardar as suas palavras. Você tem que pensar no que você fala. Porque são nos momentos de provação que nós amaldiçoamos a nossa existência, que nós amaldiçoamos a Deus. São nos momentos da provação que nós falamos e fazemos coisas que não devemos fazer. A segunda fase da vida de Jó era da provação. O problema é que tem muitas pessoas que acham que provação é somente quando as coisas estão ruins, é somente quando as coisas vão mal. Eu quero te dizer, quando as coisas estão bem para a sua vida, também há provação. Sabe por quê? No livro de Provérbios, capítulo 27, no verso 21, diz: assim como o crisol prova a prata, e o ouro prova, e o forno prova o ouro, o homem, ele é provado pelo louvor que recebe. Talvez você está muito bem na sua vida, e as pessoas começam a te elogiar, as pessoas começam a falar que você, como Deus está te abençoando. Talvez você é uma pessoa bonita, e alguém olha para você e fala: você é lindo, você é linda, os seus cabelos são lindos, você é uma pessoa assim, e você começa a receber elogios, e você passa a achar que você é alguma coisa, e você passa a ter altivez de espírito, você passa a ser uma pessoa orgulhosa. Nova, você canta bem, e você se acha o melhor. Ah, você prega tão bem, você é um homem assim, e você começa a se achar o melhor, e você vai se achando, e você vai se achando, até que um dia você não se acha mais, porque quando você olhar ao seu redor, você não tem ninguém, por causa do orgulho. Quantas pessoas vaidosas. Então você não é provado somente pelas dificuldades, você também é provado, nós somos provados também pelas dificuldades. E agora, no momento da provação da sua vida e da minha vida, tem algumas coisas para mim e para você, querido. São nesses momentos que os nossos amigos nos abandonam. É nos momentos de tribulação que os nossos amigos nos deixam. É nos momentos de angústia que aqueles que diziam que eram nossos amigos saem fora. É no momento em que você tanto precisa de alguém, ele não está do seu lado. É no momento em quando você precisava de uma palavra amiga e você não encontra. É nos momentos de dificuldades.
Aqueles que diziam ser os seus amigos, te abandonou. E são nos momentos de provação que você recebe as piores palavras. A esposa de Jó, nada mais, nada menos do que a esposa de Jó, chegou perto de Jó e Jó se raspando no meio das cinzas. A esposa de Jó chega para ele, totalmente endemoniada, e olha para Jó e fala: você ainda continua íntegro a esse Deus? Amaldiçoa esse Deus e morre. Talvez alguém está falando isso para você. Sai da igreja, amaldiçoa esse Deus, abandona a casa de Deus. Sabe quem disse isso? A esposa de Jó. Satanás não vai usar alguém de longe para te machucar. Satanás não vai usar alguém que não te conhece para te machucar. Ele vai usar alguém que te conhece. Ele vai usar alguém que senta à sua mesa. Ele vai usar alguém que anda com você. E Jó, a esposa dele estava ali, ó. E você tem que ter cuidado com o que você ouve no momento das tribulações. Mas esse homem, ele ouviu dela essas palavras. Mas sabe o que ele disse? Lá se raspando com um caco de telha, olhou dentro dos olhos da sua esposa e disse: você fala como uma louca. Você é doida. Nós queremos o bem de Deus, e agora que nós estamos passando dificuldades também nós não queremos. Tem pessoas que só permanecem na presença de Deus quando as coisas estão boas, quando as coisas estão tudo dando certo. Jó disse para sua esposa: você é louca, você é doida. Nas provações nós encontramos isso. Nas provações encontramos pessoas. E se você não acha se você acha que isso não é bíblico, é bíblico. No livro de Salmos de número 55, no versículos 12 em diante, nós vemos Davi. Sabe o que Davi disse? Se eu soubesse quem é o meu inimigo, eu iria me preparar, iria me defender. Mas o meu inimigo é aquele que se assenta comigo, é aquele que vai à casa do Senhor comigo, é aquele que louva a Deus comigo. No versículo 21 de Salmo 55, sabe o que Davi diz? As suas palavras são como manteiga, mas o seu coração está cheio de guerra. As suas palavras são suaves, mas elas são como espadas afiadas. Quantas pessoas que têm palavras como manteiga, mas dentro do seu coração uma guerra? Quantas pessoas que vêm com lisonjas, com palavras bonitas, mas a guerra dentro delas? Sabe o que é guerra? É a ausência de paz dentro do seu interior. Jó estava sendo humilhado pela sua própria esposa. Você veio aqui nessa noite, você talvez pode estar passando por essa fase, mas eu quero te dizer, fica firme, meu querido, porque no livro de Tiago, capítulo 1, no verso 12, sabe o que diz? Bem-aventurado aquele que suporta a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Deus de amor tem prometido a todos aqueles que o amam. Segura firme, porque Deus vai te abençoar nessa aprovação. Não precisa desesperar não, porque dia menos dia, o sol que brilha, vai brilhar sobre a sua vida. E esse brilho se chama Jesus. Ele vai mudar a sua história. A segunda fase da vida dele é a fase da aprovação. Qual é a sua fase nessa noite? É a fase da aprovação? É a fase das dificuldades, da dor? Tudo que eu sei, que há um Deus que pode transformar a sua história nessa noite. Esse mesmo Jó, no capítulo 19 do seu próprio livro, versículo 25, ele diz, sabe o que? Eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre essa terra. Eu sei que ele vai se levantar, eu sei que ele vai fazer algo para mim. A segunda fase dele é a fase da provação, que você pode estar passando. Provações nós temos várias, muitas.
Sabe qual é a terceira fase da vida de Jó? A terceira fase da vida de Jó é a fase do arrependimento. A terceira fase da vida de Jó é a fase do arrependimento. Sabe por quê? Jó, ele disse, olha só o que Jó disse. O desespero de Jó já estava tão grande, que chegaram alguns amigos de Jó, e começaram a dizer palavras que não deveriam ser ditas, massageando o ego de Jó. Quero dizer para você, você não deve dizer palavras para massagear o ego de ninguém, você deve dizer a verdade. Não adianta você ficar massageando o ego de alguém e ela continuar no erro. Aquelas pessoas chegaram perto de Jó, Elifas chegou e começou a dizer coisas lindas de Jó. Em certo ponto era verdade, mas sabe o que Jó disse? Eu quero estar diante de Deus e vou perguntar para Ele, por que Ele tirou o meu direito? Porque eu sou justo. Jó achou que era bom demais. Jó achou que ele era justo demais. Quantas pessoas que acham que são boas demais. Tem pessoas que não servem para servir a Deus, porque acham que são boas demais, e que não precisam uma das outras. Eu e você, nos completamos numa vida em outra pessoa. Uma outra pessoa, ninguém aqui é tão bom o suficiente, que não precise de alguém. Jó se achou tamanha, que ele disse que ele era justo. Ah, querido, mas Deus levanta um jovem, cheio do poder de Deus, um jovem chamado Eliú. E Eliú chega perto de Jó e fala, quem é você, que escurece o entendimento de Deus? Quem é você, Jó, para dizer coisas de Deus que você não sabe? E sabe o que Eliú fala? A sabedoria não vem pela idade. Não é porque você é velho que você é sábio. Existem muitas pessoas velhas que não têm sabedoria. Existem muitas pessoas velhas que não têm, muitos anciãos que não têm sabedoria para dizer e para fazer algumas coisas. Não é porque você tem 20 anos de crente que você adquiriu entendimento e sabedoria. Existem muitas pessoas que estão velhas na igreja e ainda não adquiriram sabedoria nem entendimento. E Eliú chega para Jó e Jó começa a ouvir aquele jovem. Assim que aquele jovem acabou de falar, no capítulo 38 de Jó, Deus aparece no redemoinho. E Deus fala com Jó, cinge o teu lombo como o homem, Jó. Eu vou te perguntar e você vai me responder. Aonde você estava, Jó, quando eu lançava os cordéis? Aonde você estava, Jó, quando eu fazia evaporar as águas, condensar no meio da poeira e formar as nuvens? E Deus dá uma aula de biologia, Deus dá uma aula de astrologia, e Jó fica caladinho. Caladinho. A terceira fase de Jó era a fase do arrependimento. Depois que Deus acabou de falar com Jó, no capítulo 40, no verso 3, Jó fala assim, olha, homem indigno que eu sou, miserável, eu me arrependo no pó e nas cinzas. Sabe o que é arrepender? Por que tem muitas pessoas que ainda não receberam as suas bênçãos? Porque elas se arrependeram, mas não deixaram os seus erros. No livro de Provérbios, capítulo 28, no verso 13, sabe o que diz? Aqueles que encobrem as suas transgressões jamais prosperará, mas aqueles que a confessa e deixa, esse alcançará a misericórdia do Senhor. Bendito o homem que vive no temor do Senhor. Tem muitas pessoas que se arrependeram, mas não deixaram os seus erros. E quando Deus colocou essa mensagem no meu coração, essa mensagem, quando Deus me fez novamente ler o livro de Jó, quando eu cheguei nessa parte do arrependimento que Deus estava ministrando no meu coração, Deus colocou algo para mim, eu quero colocar para vocês nessa noite.
Eu quero que vocês tenham os ouvidos sensíveis para ouvir o que o Espírito de Deus tem para você. Quando eu estava lendo essa mensagem, lendo a palavra, lendo o livro de Jó, sabe o que Deus falou comigo? Meu filho, existem muitas pessoas que, se não mudarem, eu vou fazer com elas como eu fiz com Faraó. Sabe o que Deus fez com Faraó? No livro do Êxodo, capítulo 5, Deus envia Moisés para falar com Faraó: liberta o meu povo que está escravizado, liberta o meu povo que está preso em suas mãos. Naquele instante, começa-se, antes desses versículos, dentro desse capítulo, começa-se, ele vai até Faraó, Faraó não libera, volta de novo, e Deus fala: então vá, já que ele não vai te ouvir, ele não está ouvindo, eu vou lançar pragas sobre a vida de Faraó. E naquele momento Deus começa a lança a primeira praga, Faraó estremece, mas depois persegue o povo de novo. Quantas pessoas que estão assim, vêm as dificuldades, elas estremecem, não vou fazer mais isso, melhorou um pouquinho, elas voltam a fazer tudo de novo. Veio a segunda praga, veio a terceira praga, veio a quarta, veio a quinta, veio a nona, e veio a 10ª praga. E é aqui que Deus falou comigo. Deus disse para Moisés, isso me chama a atenção, querido. Êxodo capítulo 11, versículos 9 e 10. Deus fala com Moisés: fala com Faraó, que eu vou matar todos os primogênitos, inclusive o seu filho. Agora você vai falar com ele, e ele não vai te ouvir, porque eu vou endurecer o seu coração, para que ele não te ouça. E assim Deus me disse, que tem pessoas que são obstinadas, que continuam, que vão fazendo, até que um dia ele vai levantar essa palavra. São 11 capítulos até Faraó entender o que Deus queria. São 11 capítulos. A Bíblia não registra quanto tempo que Faraó demorou para entender o que Deus declara. Deus, ele é misericordioso, mas eu quero dizer para alguns aqui nessa noite, que Deus está falando com você para abandonar a sua vida de pecado, para abandonar o pecado que está à sua porta, para abandonar a mentira, o orgulho. Deus está falando com alguns aqui nessa noite. Não deixa Deus endurecer o seu coração, porque assim não vai adiantar pastor orar por você. Eu espero que você possa ter entendido o que Deus diz, porque Deus não queria endurecer o coração de Faraó. A quarta e última fase da vida de Jó, sabe qual é? A fase da restauração e da restituição. A quarta fase da vida de Jó era a fase da restauração e da restituição. E nesta noite eu creio que se você não veio aqui para participar de um mero culto, mas se você veio aqui para cultuar, se você veio aqui para ter uma nova vida, é hoje, querido, que Deus restaura seu casamento, é hoje que Deus restaura o seu nome, é hoje que Deus restaura a sua saúde, é hoje que Deus restaura a sua dignidade, é hoje que Deus restaura você, e é hoje que Deus restitui a você tudo aquilo que um dia Satanás tomou de você. O que é que ele tomou de você, querido? O que é que ele tomou de você? Jó estava enfermo, Jó estava doente, Jó estava ali, cheio de chagas, cheio de dor, e Deus estava restaurando aquele homem. E Deus estava restaurando aquele homem. Mas eu aprendo uma coisa na vida de Jó. Sabe por quê? Deus disse que iria matar todos os amigos de Jó. E Jó não fez uma oração para ele. Jó intercedeu pelos seus amigos. E sabe o que eu aprendi no capítulo 42 de Jó?
sobre a intercessão. Deus disse para aqueles homens, amigos, falsos amigos, Deus disse para eles: olha, eu não ouço a oração de vocês, mas a intercessão do meu servo Jó eu ouço. Vai lá, oferece o holocausto, oferece, que ele vai orar e eu vou abençoar vocês. Jó não pediu para ele. Quantas pessoas egocêntricas que só querem para elas, que só quer a bênção para elas. Jó de joelhos começou a falar com Deus: Senhor, não toques neles, abençoa meus amigos que me enganaram, mas abençoa eles. Naquele momento Jó já estava de pé. Naquele momento as feridas de Jó já não estavam mais nele. As chagas que Satanás colocou em Jó foram apagadas pela mão do Senhor Jesus. E as chagas que ele porventura colocou em algum de vocês sejam apagadas nessa noite pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Jó já estava de pé. E quando Jó olha para os seus braços, para as suas pernas, para ele, Jó estava curado. Sabe por quê? As chagas que Satanás colocou em Jó, ele tinha que ficar isolado das pessoas. As pessoas tinham que ficar apenas olhando ele de longe. Jó estava nas cinzas, e ele foi se recompondo, se levantando. E tem muitas pessoas aqui nas cinzas que precisam se levantar. Ei, xarabassúbia, canta. Sabe por quê? Diz o Senhor que tem muitas pessoas aqui que não recebem o que Ele tem. Porque não acreditam naquilo que Ele pode fazer. Aleluia. Jó se levantou. Nessa noite é noite dele restaurar a sua vida. É noite dele restaurar você. É noite de você não aceitar mais essa situação de caos na sua casa, de caos na sua família. Aleluia. Jó se coloca de pé. Deus olha para Jó. E sabe o que Jó disse? Eu bem sei, Deus, que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu falei daquilo que eu não sabia. E sabe o que Jó falou para Deus? Jó disse que iria perguntar para Deus. Não é isso? Por que o Senhor fez isso comigo? Jó chega perto de Deus, se curva e fala: eu pergunto ao Senhor, e o Senhor me ensina, porque eu não sei nada. Naquele momento Deus fala: Jó, você tinha 7.000 ovelhas, toma 14.000 de volta, Jó. Jó, você tinha apenas 500.000, toma 1.000, Jó. E todos os seus bens foram sendo restituídos a Jó. Quando Jó se levanta e abre os seus olhos, Deus fala: Jó, os seus 7 filhos e suas 3 filhas estão de volta, Jó. Eu restituo tudo aquilo que Satanás tomou. Toma de volta, Jó. Xarabassúbia, canta lamor, rebassúbia. Toma de volta, rebassúbia, canta lamor. Nessa noite, quantos estão aqui precisando de ser restaurados? Eu quero convidar você. Somente aqueles
que entenderam essa mensagem. Qual é a fase que você está vivendo? Você está vivendo a fase da bonança? Você está vivendo a fase da provação? Você está vivendo a fase do arrependimento? Somente pessoas que querem ter de volta aquilo que um dia Satanás tomou. Deus só devolve a homens fiéis e mulheres fiéis. Em nenhum momento Deus mudou o discurso com Jó. Deus só falava assim: meu servo Jó. Satanás te chama pelo apelido e Deus te chama pelo nome. Nação eleita, sacerdócio real. E somente aqueles que creem nessa palavra profética da restituição. Você que está sentado, por gentileza, coloque em sua memória aquilo que você deseja que Deus restituya a você. E quando você se levantar, eu acredito que Deus vai curar as suas chagas. E receba nessa noite a restituição de Deus. Erga a sua voz e declare ao Senhor: restitui!